Saudamos nossos amados irmãos e a todos que têm nos acompanhado com os ensinos da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos, porque estamos finalizando um ano de muitas bênçãos pela Palavra de Deus e com o projeto de começarmos um ano novo com novos ensinos. Quero agradecer primeiramente a Deus por sua bondade e misericórdia para conosco, por nos permitir pregar e ensinar a sua palavra. Quero agradecer aos nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus pela confiança que tem colocado sobre a minha pessoa para estar dirigindo a escola dominical. Quero agradecer também aos colegas, pastores, que têm dividido comigo o ensino da palavra de Deus, a minha esposa, a pastora Zeli Soares, agradecer o pastor Mauro, agradecer o pastor Tassis, o evangelista Jorge e a missionária Thaís. Também aos meus filhos, Steve, que tem dado a parte do louvor da adoração, e a Mateus pela a filmagem, para que possamos levar ao ar as pregações da palavra de Deus. Este ano foi um ano de muitas dificuldades, por causa dessa pandemia que abateu sobre a humanidade. Mas, como diz a palavra 1 Samuel 7,12, até aqui, irmãos, nos ajudou o Senhor. Tenha certeza disso. Deus tem dado livramento durante esse período em que a humanidade está sofrendo. Mas, acima de tudo, o que mais importa para nós é a vida espiritual. Porque a vida material e física, essa tem um prazo determinado. E a vida eterna é para todos sempre. E a vida eterna está conectada justamente com os ensinos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está escrito para o nosso conhecimento. Desde o Antigo Testamento, Deus tem se importado com o ensino da palavra de Deus, com então seu povo, os judeus. Em Oséias 4:6, vejam a preocupação de Deus, se assim eu posso chamar, ou então o povo de Deus, os judeus. Ele diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Aqui está falando com os responsáveis, que eram os sacerdotes do ensino. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a preocupação nossa é que, como ensinadores e mestres da palavra, nós ensinamos como está sendo exigido por Deus aqui na sua palavra. E com relação ao povo em si, ele disse assim, para o povo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, a palavra de Deus é como a água que fertiliza, que semeia a terra, para que a terra possa produzir. Essa é a palavra que dá vida. Por isso que está escrito em João 5,39, Jesus falando para nós, hoje os salvos, os crentes. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas as Escrituras que testificam de mim. Jesus deu tanta importância ao ensinamento da palavra de Deus, pois saiba você, amado irmão, que Jesus começou seu ministério ensinando. Está em Mateus 4:23, que diz assim, desde então começou Jesus a ensinar, vírgula, a pregar e a curar toda sorte de enfermidade e doença entre o povo. E no final do seu ministério, 3 anos e meio antes de ser assunto ao céu, sabe o que ele fez? Deu a maior ordenança, que está em Mateus 28:19. Ide e ensinai, fazer discípulos de todas as nações. Isso está escrito em Mateus 28:19. E em Marcos 16:5, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Então, fazer discípulos de toda a nação está em Mateus. E pregar a toda criatura está em Marcos. Por quê? Porque a palavra de Deus é que traz vida. E essa vida, meus irmãos,
é tanto para os que aceitam Jesus para entrar na vida eterna, para aqueles que já aceitaram Jesus, estão de posse da vida eterna, mas tem que preservar esta vida eterna através do ensino da palavra de Deus. Então a palavra de Deus que é ensinada, ela tanto serve para um descrente aceitar Jesus, como faz o maior efeito para o que é crente não se desviar. Porque Jesus disse no seu sermão profético, em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? Na palavra. Aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna. Então, a vida eterna está em contato com o ensino da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo insiste em dizer para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 4, conjuro-te, pois, diante de Deus, e falando para Timóteo, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Haverá um julgamento. Que pregues a palavras, inste a palavra, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E isso é para esse tempo final em que estamos vivendo. O ensino da palavra é para que nós não sejamos confundidos por nenhuma sorte de doutrina, nem de alguns que vêm em nome de Jesus. Por isso eu tenho um convite muito especial para você, para esse próximo ano que inicia, que eu quero que você ouça com atenção. Nesse próximo trimestre do primeiro ano de 2021, janeiro, fevereiro e março, nós estaremos ensinando e estudando, nessa próxima revista, o tema, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Irmãos amados, é esse tempo de 2021 que nós estamos esperando, e já cremos nisso, e já vem se pregando isso há muitos anos, de um avivamento. Invento não é avivamento, invento é um julgamento que Deus está fazendo para o mundo, para que o mundo atente de que está próximo o tempo do fim. E a igreja em especial possa realmente se disponibilizar a ensinar e pregar esta palavra para que haja esse grande avivamento e uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Isto é o que nós estamos propondo, isso é que a Bíblia quer que façamos. Então eu quero encerrar convidando você para estarmos orando nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, para que esse ano que vai se iniciar possa ser um ano cheio de vitórias, um ano cheio de vida. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, em que você possa realmente desfrutar das bênçãos de Deus e possa se enriquecer do conhecimento da palavra de Deus. Quero aproveitar também para desejar um feliz ano novo, de paz, prosperidade e com muita saúde. E que possamos estar juntos, todos os domingos, participando do ensino da palavra de Deus. Pai amado que estás nos céus, no nome precioso de Jesus Cristo, eu vou à tua presença com todos quantos estão conectados conosco. E pelo teu Espírito, elevar a nossa voz ao trono da tua graça e agradecer pela vida deles, pela proteção que o Senhor tem dado, pelo livramento, pelas vitórias, pelas provisões. Abençoa a família, abençoa, Senhor, os negócios, mas acima de tudo, abençoa a vida espiritual, para que eles possam, Senhor, estar na tua presença e ser beneficiado pelas tuas promessas de salvação, de vida eterna, de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus. E todos que participaram, digam comigo, amém. Nós queremos neste momento saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já ouvimos aqui as considerações pelo pastor Soares e alguns agradecimentos, mas nós também queremos externar nossa gratidão e agradecimentos a Deus pela vida do pastor Isaías e pastora Suelen, aqueles que têm sido uma bênção nas mãos do Senhor como dirigentes da nossa igreja sede e também vice-presidente desse ministério.
Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? E vamos dar continuidade às nossas aulas, já encerrando agora, nessa última aula, terceira, aliás. Nós estaremos agora encerrando esse ciclo de lições que tem sido uma bênção para a nossa vida, temos aprendido bastante e queremos aprender aqui com o finalzinho, porque a nossa última lição aqui, quando Deus restaura o justo, é algo que serve de muitas lições para mim, para você, para todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. A nossa leitura bíblica, já vou começar na leitura bíblica, porque é uma leitura que nós precisamos estar ouvindo para entender essa passagem do estado em que o Jó estava para essa recuperação total na vida dele, essa restauração na vida do patriarca. A Bíblia está dizendo em livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 17, o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofal, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e via a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E a nossa verdade prática é a seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão do amor, da misericórdia de Deus, e não como consequência de esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. O texto áureo diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Essa é a virada na vida de Jó, feita pelo nosso Deus. Por quê? Nós estaremos agora abordando rapidamente, não vamos dar lição com todos os pontos, nós vamos fazer aqui uma síntese, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque
Essa lição trata dessa restauração de Jó, que após ele se humilhar diante de Deus e de interceder pelos seus amigos, nós vamos ver que esse testemunho que Deus deu sobre Jó era um testemunho verdadeiro. Seus amigos tiveram que se retratar, tiveram que ir até ele. Aqueles que humilharam antigamente, agora estavam carentes, necessitados da oração do servo do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição está falando da humilhação de Jó. Jó, ele foi humilhado. O capítulo 38, 39 e 40 é uma sequência, né? Até chegar aqui no capítulo 40, nós vamos ver essa demonstração de Deus, porque Deus, ele expôs a Jó a sua onipotência da criação e a sua sabedoria. Porque Jó, ele teve um diálogo longo com Deus. E nesses capítulos nós vamos ver como Deus expôs toda a criação e mostrou para Jó, falou: olha, Jó, você não era capaz de fazer nada disso. Então Deus mostrou a sua soberania sobre tudo e sobre todos. E essa é uma das grandes lições para a nossa vida, porque Deus, ele faz essas coisas porque nada foi criado a não ser pela mão dele. E tudo que aconteceu ali naquele diálogo, naquele período em que ele falava com Deus, ele se convenceu de que os seus próprios questionamentos eram injustos, porque ele questionava a Deus por tantas coisas, e se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito ele estava criticando os caminhos divinos? Eram umas críticas que às vezes eles faziam para com Deus. Mas tudo isso foi transformado, porque aqui nós vemos no nosso ponto 2 que está mostrando a reverência e a submissão de Jó, quando Jó reconheceu essa grandeza, esse poder de Deus, a onipotência desse Deus, e ele declarou em Jó no capítulo 42, verso 2, o seguinte: bem sei que tudo podes. Então tudo Deus pode. Ele teve que reconhecer, ele teve que se humilhar. Que Jó demonstrou aqui essa atitude não só de humilhação, mas também de reverência, de submissão diante de Deus. E aí ele percebe que tudo que aconteceu na sua vida tinha um desígnio divino. E isso acontece na sua vida, na nossa vida. Tudo que acontece, meus irmãos, nas nossas vidas, porque Deus tem um propósito naquilo. E Jó também, por todo o sofrimento que ele passou, tinha um propósito. Mas no final de tudo isso, Deus deu a ele coisas extraordinárias, e nós vamos daqui a pouquinho estar vendo essa mudança, essa trajetória foi transformada por causa da submissão, da humilhação e dessa reverência do patriarca diante do Deus soberano. O ponto 3 dessa nossa lição aqui está dizendo algo que eu quero só passar para você, uma experiência viva com Deus. Que a postura de Jó diante de Deus mudou drasticamente ali a sua posição, o seu modo de ser, o seu modo de dirigir as coisas. E cada um de nós, meus irmãos, precisamos passar por uma experiência pessoal com Deus. Enquanto Jó teve apenas um convívio com Deus, um Deus que para ele parecia distante, um Deus que ele conhecia apenas de palavras, mas não tinha tido uma experiência pessoal, como aconteceu aqui na frente, o que aconteceu? Esse Deus parecia que tinha uma distância entre os dois, mas quando ele reconheceu tudo isso e ele teve essa visão, essa revelação de Deus para a sua vida, ele ouviu. E a Bíblia está dizendo em Jó no 42, verso 3, assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que experiência linda, maravilhosa. E é isso que cada um de nós precisamos ter. Uma experiência viva, real com o nosso Deus. Porque depois que nós temos uma experiência real com Deus, a nossa vida é transformada. Tudo em nós é mudado. Se não fosse essa bondade, a misericórdia de Deus, esse grande amor de Deus para conosco, nós não teríamos também essa mudança na nossa vida. E é por isso que Jó, ele passou por todo esse processo na sua vida, mas o amor de Deus o cercava, o amor de Deus o conduzia em todos os seus passos durante aquele período, e o final dele foi o quê? Um final feliz. Assim será com todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma nos contentar apenas com o conhecimento de Deus, a conhecimento acerca de Deus, mas nós precisamos ter essa comunhão, esse contato, esse
esse conhecimento de uma intimidade pessoal com o nosso Deus. Nós não podemos de forma alguma viver com o achismo, como sempre alguns acham, e acham dali, acham daqui. Jó também teve um momento de achismo, e nós vemos aqui no 42, verso 3, mas nós temos que reconhecer e confessar as nossas misérias, assim como fez ele no capítulo 42, verso 6, ele reconheceu a sua miséria, e no pó e na cinza, e quando nós nos humilhamos assim, algo extraordinário acontece na nossa vida. O ponto 2 da nossa lição diz a intercessão de Jó. Do 2 diz a ira de Deus. Então, após ter dirigido a Jó, o Senhor se voltou também para Elifaz, o temanita. E ele disse assim, olha só, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então a ira de Deus iria agora, era uma punição mesmo contra esses amigos de Jó. Jó 42 e versículo 7. E essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó, que nós estudamos todo esse período. Nós demonstra a exposição de efeitos, que pelos seus amigos, eles não eram todos verdadeiros. Eles falaram algumas verdades. É claro que eles falaram, mas houve coisas aqui que eles acusaram muito a Jó e associaram o sofrimento de Jó a algum pecado cometido por ele. E isso não aconteceu. Jó, ele havia se humilhado nesse período, não daquelas coisas que seus amigos o acusaram, mas ele se humilhou a respeito das suas falas precipitadas, porque muitas coisas ele falou precipitadamente e elas vieram refletir o orgulho e a falta de bom senso nele. Ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados que ele tinha cometido antes de cair naquele sofrimento. O ponto 2 diz o pecado dos amigos de Jó, e é uma coisa já bem diferente, representada aqui por Elifaz, que era o mais velho, como nós vimos nas lições anteriores. O pecado dos amigos de Jó, ele foi de exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Quer dizer, eles falaram algumas coisas boas, certas, verdadeiras. No entanto, eles falharam em outras. E para eles, todo sofrimento deveria ser consequência de um juízo divino. Uma resposta ao pecado praticado. E isso nós já vemos nas lições também, que isso não é verdadeiro, porque o justo também passa por sofrimentos, porque Jó era justo diante de Deus. E muitos justos na face da terra têm passado por sofrimentos. Será que é pecado? Não. Deus prova. E o importante é que sejamos provados e aprovados pelo Senhor. O ponto 3 diz a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a ir ao patriarca. Para quê? Para que o patriarca pudesse interceder por eles, fizesse uma oração por eles. E esse período aí, esse foi algo assim, também muito interessante, porque eles tiveram que ir a ele. Antes eles eram aqueles que estavam acusando Jó, agora ele precisava dessa intercessão feita pelo patriarca, para que Deus pudesse, esse Deus amoroso, estar ali naquele momento, dando perdão também para ele. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, ela conduz para uma crença também igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma muito enérgica, de forma sincera, mas errada. E o sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação, como isso eu acabei de dizer. Todos podemos ser provados pelo Senhor. Agora, permaneçamos firmes, todo o tempo fiel ao Senhor, glorificando e exaltando o nome dele, porque com certeza nós teremos a nossa vitória. O ponto 3 diz a restauração de Jó, e o 1-3, a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó, ela aconteceu primeiramente nas dimensões moral e espiritual, porque as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração. Olha bem o que eu estou dizendo. Uma restauração e não como uma retribuição. Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão com isso. Aqui, nessa parte, nós vemos uma restauração na vida dele.
Deus não está aqui retribuindo a Jó. Deus não está fazendo aqui uma retribuição em forma de uma barganha. Não é isso. Nós estamos observando que Deus está restaurando totalmente a vida dele. Porque o justo sempre é recompensado. E o justo Jó aqui, ele foi recompensado pelo Senhor. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. E não porque estão envolvidos numa troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. Deus nos ama, e porque nos ama, Ele nos abençoa. Nós merecemos? Não, não merecemos. Mas Ele nos ama de uma maneira especial, de uma maneira linda, maravilhosa. E é por isso que nós, eu e você, somos abençoados pelo Senhor. Esta restauração também veio na área social e material, porque a restauração de Jó, ela também aconteceu na dimensão social. Por quê? E material, porque ele foi, pela sua enfermidade, retirado do meio da sociedade. Ele foi excluso do meio da sociedade. Ele estava padecendo calamidades, especialmente pelas feridas que ele tinha, não só as feridas no físico, mas também as feridas emocionais que ele passou, e tudo isso levou a ser expulso daquele convívio social. Então ele suportou sozinho aquilo que ele estava passando e pensava que ser aquilo um julgamento de Deus, mas na verdade não era. Agora a Bíblia nos dá umas palavras lindas para a vida de Jó, que no final nós estaremos vendo logo em seguida. Era uma hora de voltar ao convívio social. Tinha passado todo aquele período de provação, agora era hora de voltar e de desfrutar tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobra tudo quanto dantes possuía. Jó 42, versículo 10 fala dessa parte que eu estou falando para você. Essa restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Isso, meu querido ouvinte, você que está ouvindo talvez pela primeira vez a lição de Jó, eu quero dizer para você que assim como Deus restaurou Jó, Deus quer restaurar a sua vida. Deus restaurou Jó na vida espiritual, na vida moral, na vida social e na vida material. Assim acontece com todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como nós falamos, quando Deus restaura o homem, ele traz dignidade ao homem. Ele tem que, através da graça divina, essa graça maravilhosa derramada sobre a vida do homem, ele traz novamente a imagem de Deus, essa restauração à vida do homem, do perdido. A Bíblia está dizendo do pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a restauração na vida do ser humano é algo maravilhoso, e é por isso que nós vemos a diferença na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor nosso Deus. Assim como Jó, por sua fidelidade, ele teve um final feliz, todos que servem a Deus, apesar, olha, preste atenção, das intempéries, sempre haverá um final feliz. Você está passando por uma situação dramática, uma situação que parece um redemoinho na sua vida, assim como aconteceu na vida de Jó. Claro que não foi nas mesmas dimensões, mas são coisas que acontecem normalmente na vida de qualquer ser humano, que são as intempéries da vida, as dificuldades, as doenças, as perdas materiais, as perdas do meio social, tantas coisas que podem trazer a você danos em várias áreas da sua vida. Assim como foi na história de Jó, ele teve um conforto depois, e assim também você está sendo confortado pelo Senhor, porque nós, apesar de todas as nossas angústias, nós teremos um final feliz. Deus não perde para Satanás. Satanás pensou que ia vencer Jó, mas a vitória foi certa, porque Deus estava presente e está presente em todos os momentos da nossa vida. Assim como esteve presente na vida de Jó, está presente aí com você, está presente aqui na minha vida. E nesse final que nós estamos aqui, dando essa finalização do terceiro semestre, nós aprendemos muito, muito mesmo. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo livro de Jó, porque nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos, e também que nem sempre os justos são recompensados, mas Deus, ele julga os perversos. A Bíblia está dizendo, e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo que é governado por leis primárias morais e princípios morais, e
Tudo isso nós temos que estar observando no decorrer da nossa vida. Todavia, isso não é tudo. Deus, ele é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim nós aprendemos que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. A Bíblia diz que ele prova, né? Aquele é quem ama. E é por isso que nós temos que entender: o amor de Deus jamais se acaba. O amor de Deus está sempre nos cercando e nos concedendo vitórias. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, que é Satanás, o diabo, né? Que os homens, eles podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Porque assim como os amigos de Jó disseram para ele, às vezes Satanás tem dito também isso para você. Não, isso não existe. Isso é uma mentira. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus sempre esteve certo e sempre presente na sua vida. Nós louvamos a Deus pela vida de Jó. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós louvamos ao Senhor pelo seu grande amor, sua bondade e a sua misericórdia que tem nos cercado e há de nos cercar até o fim dos nossos dias, porque Ele é fiel e Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus vai te dar um final feliz, como vai dar a mim e vai dar a todos que creem nele. Nesse momento, estamos já encerrando a nossa lição. Desejamos a você aí, olha, seja abençoado ricamente pelo Senhor. Nós vamos estar orando por você neste momento. E desejamos também aí um ano de 2021 abençoado, cercado pelo amor do Senhor, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor também ainda irá fazer. Nós já te agradecemos, porque Tu és fiel, Senhor. Embora sejamos infiéis, Senhor, Tu permaneces fiel. E nós, Senhor, só temos a Te dizer obrigado, Pai, porque nós aprendemos, porque nós crescemos, porque nós estamos andando cada dia, Senhor, para mais perto de Ti, através dos ensinamentos da Tua palavra. E nós queremos Te conhecer cada dia mais, ter mais intimidade, Senhor, essa intimidade pessoal contigo, porque assim, Senhor, que nós vamos estar andando de vitória em vitória. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E você aí diz amém. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, com as nossas próximas lições da Escola Dominical.